Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. Os moradores de um loteamento no bairro Seminário, em Caratinga, estão sem água há semanas. O fornecimento foi suspenso pela Copasa devido ao impasse criado depois que um deles não concordou com o valor cobrado na divisão da conta. Na localidade, apenas um hidrômetro abastece 15 casas. Sandra Pontes é uma das moradoras afetadas. Só que eu moro ali vai fazer um ano. E desde que a gente mudou para ali, a gente tentou ligar essa água na Copasa tudo certinho. Eu cheguei a pegar uma certidão de número, paguei por ela da prefeitura, que a prefeitura emitiu, registrando que estava tudo ok para essa água ser ligada. Então eu procurei a Copasa. A Copasa disse que não tinha como ligar essa água aqui, que estava irregular, E não explicava muito bem, mas não ligou essa água. A gente veio, quando a gente mudou para aqui, já tinha esse problema da água. Mas não sei como funcionava uma água aí da Copasa, Mas aí essa água foi cortada, a Copasa veio, arrancou os canos, arrancou o relógio e tudo. E há mais de um mês a gente está sem água mesmo, usando a água aí, Tem um vizinho emprestando a água, só que a água também não dá para todo mundo, são muitos moradores. Inclusive lá em casa mesmo tem a questão da pressão da água, que não dá, porque a caixa é alta. Então falta água mesmo, e a água que vem, ela não tem qualidade, é uma água suja, muito encardida. A gente quer água da Copasa. Eu estou disposta a pagar o que é, o que for. A gente não está querendo nada de graça, nem querendo nada irregular. A gente está disposta a pagar o que for conforme, mas a gente está querendo a água da Copasa. O que eu quero é isso. Indignada, a moradora Viviane de Souza diz depender de parentes para contornar a situação. Eu tenho que descer pra casa da minha sogra pra tomar banho, pra lavar roupa. Eu almoço na casa da minha sogra, janto lá, mando minha menina pra casa da minha mãe. Isso é um absurdo, porque lá no centro, os lavadores de carro lavam os carros, tudo, e é pago pela prefeitura, e nós aqui sem água. Sem água, e todo mês o aluguel tá lá pago. Tá muito difícil. E os donos não estão nem aí. O Lelo, o Flávio, o Pena não tá nem aí. Fala que vai resolver, cobrou R$811, que é um absurdo, que cada casa tem 2, 3 moradores. Onde que 3 moradores vai gastar R$811 de água? Um dos proprietários do terreno, Marco Aurélio Lelo, admite a limitação do número de hidrômetros, mas declara que os moradores contribuíram para que a Copasa cortasse a água. Na verdade, eles estão sem água da Copasa, mas eles estão com água de um reservatório por nome de Poço Artesiano, que o meu sócio lá no empreendimento fez, então eles estão usando essa água. Porém, o causador desse fato aí, mais importante, é uma ligação clandestina que foi feita por um dos moradores, que não apareceu quem, e a Copasa, tão logo detectou esse problema, tomou as medidas dela, fazendo o desligamento da água. Tem que ser resolvida essa situação para a gente dar andamento ao projeto que foi, na época certa, dada entrada para fazer a ligação normal entre as casas. Quando estava em construção, foi usado um hidrômetro só. Um usou, outro usou e foram divididas. No bom acordo, em comum acordo lá. Porém, depois que alguns moradores tomaram essa medida, não posso falar quem que é, eu não sei quem que é, então não posso falar, Se eu tivesse certeza, tomaram essa coragem de fazer essa ligação clandestina aí por trás do hidrômetro, aí já não foi possível mais continuar fornecendo a água, porque tinha gente ali com procedimento inadequado. Então, aí está sendo tomadas as medidas, mas a Copasa está coberta de razão, Porque isso não é procedimento, não, Ainda segundo o proprietário, a dívida gerada pelo atraso no pagamento das contas, somada à multa paga pelo gato, chega a R$13 mil. Não vou te precisar não, mas há mais de 7 meses. Se não me engano, 8 ou 9. Com a multa que a Copasa está cobrando, ela atinge quase R$13 mil. Aproximadamente 13 mil, até mais um pouquinho de 13. Com a multa por essa ligação clandestina. Incluindo a multa junto com as contas. Tem que acertar, Tem que acertar as contas. E se a gente conseguir arrecadar um valor justo com os moradores, nós vamos arrecadar em torno de 3 a 4 mil reais. E o resto, como a multa está no nosso nome, nós vamos ter que pagar, mas o Flávio vamos ter que bancar o resto. Nós estamos dispostos a bancar para resolver, mas até então tem que ter a disponibilidade deles também de pagar pelo menos o que eles gastaram, porque senão fica difícil. Vamos lá, nesses últimos dias fizemos 2 ou 3 reuniões lá com a presença de quase todos, Tem gente que está de acordo e tudo, tem uns que nem participam da reunião, 2 a 3 lá, às vezes pode ter sido até os mentores desse fato aí, Ao mesmo tempo simples, mas tem que haver boa vontade, da parte de alguns que puxam para trás lá e dificultando a resolução.
O morador, que preferiu não se identificar, explica por que a alternativa de pagamento sugerida pelos proprietários não foi aprovada pela maioria. É o seguinte, a Copasa ligou diretamente para praticamente isso aqui são 11, 15 casas. E tem gente que construiu usando a água, tem gente que usou só para consumo próprio mesmo. E essa conta foi embolando, teve ligação clandestina. Então o que acontece? Essa conta foi absurda e hoje, para todo mundo pagar parcelamente, não tem como. Fica um preço absurdo e abusivo, entendeu? Porque o consumo de água é pouco aqui e os preços, as taxas estão altas demais, entendeu? Outro agravante da situação seria a documentação do terreno, que, de acordo com o próprio Lelo, não está 100% resolvida. Eu e Flávio, numa negociação com a Tradição, em 2009, foi o ano que nós fizemos, a negociação e partimos para o projeto do loteamento. Na verdade, houve uma falha, dos corretores ou da parte, jurídica lá da Tradição em não conferir todas as certidões do imóvel quando eles adquiriram. Não renovaram, não tiraram as certidões novas e tem uma certidão que está saindo positiva. E isso está dando um probleminha lá e parece que eles não estão conseguindo resolver em tempo hábil. Então isso aí também foi causador da documentação do loteamento não estar 100% resolvida. Pode ser que a Copasa ainda tem mais alguma exigência, mas para a gente saber direitinho nós temos que ganhar força aí quitando essas pendências que eles fizeram lá. Se tiver alguma pendência que eles exigirem que a gente tiver que acionar a Tradição também, nós estamos prontos para ir lá e resolver o que tiver que resolver. Por meio de nota, a Tradição Soluções Imobiliárias esclareceu que não tem vínculo algum com o loteamento do bairro Seminário, apenas vendeu o imóvel para os atuais proprietários, que posteriormente executaram o empreendimento. A Lei nº 6.766/79 estabelece claramente todos os requisitos necessários para aprovação e registro de um loteamento urbano, e a Tradição segue rigorosamente os critérios legais. A nota destaca ainda que a empresa adquiriu a área do ex-prefeito Hernani Campos Porto em novembro de 2007, vendendo em janeiro de 2008 para os atuais proprietários. No ato do registro da escritura de compra e venda, verificou-se um gravame na matrícula do imóvel, impedindo a transferência de propriedade por causa de um processo contra o ex-prefeito, que ocorreu somente após a venda do imóvel e, portanto, não poderia ter sido verificado à época, pois quando a venda foi feita o impedimento não existia. Mesmo assim, a Tradição se prontificou a solucionar este problema específico, seja pela via extrajudicial ou judicial, e todos os esforços estão sendo empenhados neste sentido. Sobre o problema de abastecimento de água enfrentado pelos moradores do bairro Seminário, a Tradição informa que não tem qualquer responsabilidade e nem conhecimento sobre o real motivo para o corte de fornecimento do serviço por parte da Copasa. Nossa reportagem foi então até a Copasa para entender os motivos do corte de água destas 15 famílias no bairro Seminário. Segundo o gerente regional da Companhia de Saneamento, Albino Júnior Batista, o corte não foi motivado apenas pelo gato ou pelo débito da conta. O abastecimento também foi interrompido porque o loteamento está irregular. Na verdade, o problema não foi somente a falta de pagamento de água. A situação dessas 15 casas situadas no loteamento Seminário, no bairro Seminário, é que esse empreendimento, ele é um empreendimento particular e está irregular perante a Copasa. Os projetos ainda não foram aprovados, não tem obras de infraestrutura de água e de esgoto e, nesse sentido, a Copasa está proibida, inclusive, por força de um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público Estadual, para fazer as ligações tanto de água quanto de esgoto nessas residências. Então é importante que a população dessas casas entendam que não é a Copasa que não quer interligar a água para essas pessoas. A gente sabe que a água é um bem essencial à vida. Nós precisamos da água para tudo, Nosso corpo é constituído de 70% de água, mas só que, por força de lei, a Copasa não pode realizar obras de ligação predial de água e de esgoto. E é importante também ressaltar que o artigo 77 da resolução número 3 da ARSAI define claramente que a responsabilidade pelas obras de infraestrutura em loteamentos particulares, ela é exclusivamente do empreendedor. Ou seja, o empreendedor, o dono do loteamento, ele é o único e exclusivo responsável por essas obras. E elas têm que atender a requisitos técnicos da Copasa. E nesse sentido, o que nós aguardamos é que o empreendedor possa regularizar a sua situação junto à empresa, que tão logo faça isso, nós iremos realizar as ligações, porque o nosso objetivo é expandir o nosso mercado, é agregar mais clientes à nossa carteira de clientes, mas de uma forma legal. Nós temos que buscar a legalidade e, nesse sentido, não podemos, neste momento, realizar a ligação de água para essas 15 residências.
E quais seriam as irregularidades que teriam que ser sanadas? Na verdade, é necessário que o empreendedor desse loteamento elabore, né, os projetos de água e de esgoto e depois que esses projetos estiverem sido aprovados pela Copasa, que realize essas obras dentro dos padrões que a empresa requisita. Após a realização das obras, há uma vistoria de todas elas, os testes de estanqueidade e também de vazamentos. Não tendo nada a ser corrigido, o empreendedor doa toda essa infraestrutura para a Copasa, assim é descrito também na própria resolução normativa da ASAI e também no contrato de concessão firmado entre Copasa e município de Caratinga, e após esse momento a Copasa emite o termo de recebimento de obra e a partir desse ponto iniciaremos as ligações de água e esgoto à medida da demanda dos clientes, ou seja, dos moradores daquela região. Repórter Adriano Ângelo para o Jornal da 89. Em instantes, CDL sorteia primeiro prêmio da promoção Natal dos Sonhos.